Mais de 50% das pessoas no meu Instagram estão assistindo Lúcifer, que eu confesso que é uma série que eu tinha muito preconceito e que eu achava que seria uma coisa que é completamente diferente daquilo que eu imaginava. E por ter tantas pessoas assistindo, eu decidi trazer uma análise aqui para contextualizar, né? O diabo tirou férias, e então ele decidiu ficar entre os seres humanos, escolher uma cidade específica, onde ele pudesse ter os comportamentos que ele tem de diabo, né? E o que é interessante é que a forma como ele age, né? Tanto existem muitos versículos bíblicos que vão trazer embasamento, né? Para o que ele realmente significa, quanto comportamentos do senso comum vão contradizer o que ele faz na série. Se você observar, né? Se você assiste, você vai ver que ele tem uma habilidade específica, que é a que ele utiliza aqui com os humanos, que é a de sugestionar, né? Sugerir, convencer as pessoas a dizerem aquilo que ele quer saber sobre os seus anseios internos, aquilo que a pessoa realmente deseja e que ela pode estar mentindo para as pessoas a respeito das reais intenções. O que é interessante, que é um ponto que assim, eu acho fantástico na série, é que a gente tem muita mania de culpar o diabo. A gente tem a tendência a colocar a responsabilidade pelas nossas ações, né? Ah, não, mas ela foi influenciada pelo diabo, isso é culpa do diabo, o inimigo é muito sujo. E o interessante, que é um ponto que eu quero trazer para vocês, é sobre a responsabilidade humana. É sobre a postura de sair do vitimismo e assumir o controle sobre as próprias atitudes. Porque ele tem sim uma habilidade de sugestão, e o que é interessante é você pregar a palavra diabo no seu sentido original. Diabo, do latim, diabolus. Na tradução do grego antigo, seria aquele que divide, né? Aquele que causa divisão. Mas na tradução, diabolos, num sentido bem contextualizado, diabolos seria aquele que joga incessantemente. Ou seja, aquele que pega duas ou mais ideias diferentes, né, distintas, com o objetivo de trazer confusão, trazer discórdia. Ele é conhecido, né, por muitos religiosos como o pai da mentira, porque ele é aquele que gera discórdias. Contrário da palavra símbolos. Símbolo são duas ideias que trazem uma imagem ou um significado claro. Diferente de diabolos, que são duas ou mais ideias que trazem confusão. Ou seja, a pessoa pensa uma coisa, mas ela diz outra, com a intenção de confundir. Ou seja, um poder bíblico, né, que o diabo teria é aquele de te sugerir incessantemente quais atitudes você deveria cometer para te confundir. Só que bíblica, para citar um versículo bíblico aqui, né, como uma boa teóloga. 1 Pedro 5,8 vai falar que o diabo, né, o inimigo, ele anda ao nosso derredor, esperando que ele possa devorar. E pede que sejamos sensatos e vigilantes. Ou seja, gente, Lúcifer na série não faz ninguém pecar. O diabo, estou passando uma visão bíblica, mas a gente pode falar depois disso em outras visões de outras religiões, ele não tem o objetivo de entrar na sua mente, e sim de sugestionar para que aquela mente que não está bem alimentada acate e cometa erros. Então, se você é sensato e se você é vigilante, você não cometeria esses problemas. Mas, olha que curioso, a Bíblia não está falando que aquilo que você comete de erros foi culpa dele. Te manda ser vigilante e te manda ser sábio para que você não acolha a sugestão dele. E na série, na verdade, a grande ironia é que quanto mais você o subestima, mais ele continua te sugestionando e você acatando. Porque enquanto você continuar atribuindo a um terceiro a culpa pelos seus atos, menos você vai fazer uma reflexão, vai mudar de atitude e vai continuar cometendo os mesmos erros e acatando as mesmas sugestões. Então, o nosso desafio seria os símbolos e não o diabolos. Só que a resistência das pessoas em relação a uma série dessa, que foi um preconceito inicial meu, né, por não saber o que seria pregado ali, a respeito de um comportamento errado ser dado como certo. Na verdade, não. O diabo se rebela contra Deus, que é o pai dele, né, na série. Na série, o Lúcifer é tratado como anjo que, por ter se rebelado contra o pai, agora tem a função de cuidar do inferno, que é um lugar de punição. Olha que curioso a imagem que o inferno passa. Como seria a punição eterna? Você
Então o inferno seria um lugar onde você vai reviver eternamente o pior momento da sua vida, né? Os condenados vão viver esse momento eternamente, e Lúcifer seria o responsável por cuidar desse local, já que ele se rebelou nos céus, e a função dele agora é cuidar do inferno. O que é muito interessante é que a série mostra a limitação de Lúcifer diante de Deus, que ele chama de pai o tempo inteiro na série. E não vou entrar aqui em discussão se ele é filho ou se ele é só criatura, mas ele é uma criatura, né? Como todos os outros anjos. E ele tem um limite para tocar nas pessoas. Ele não tem poder, por exemplo, de entrar numa pessoa e fazer ela agir sem o consentimento. Nenhum. Por isso que ele precisa jogar incessantemente diabolos, e por isso que o poder dele na série é te persuadir para que você conte o seu anseio interior. Se ele tivesse o poder de entrar na sua mente, ele saberia. Ele não tem o poder de ler mentes. E se ele tivesse o poder de possuir todas as pessoas, então não seria justo que ninguém fosse para o inferno pela culpa de outra pessoa, certo? Ou de outro ser. Eu não vou entrar aqui nos termos, né, que quem estudou aí libertação, demonologia, sobre possessão demoníaca, obsessão, de possuir todas as pessoas, então não seria justo que ninguém fosse para o inferno pela culpa de outra pessoa, certo? Ou de outro ser. Eu não vou entrar aqui nos termos, né, que quem estudou aí libertação, demonologia, sobre possessão demoníaca, obsessão. Não vou entrar sobre isso, que é algo que pode ser conversado no direct se alguém tiver dúvidas. Mas, gente, o mais interessante é que ainda que você nunca tenha pisado num lugar, numa religião que você considere demoníaca, ainda que você condene muito um cristão, uma pessoa que assiste uma série com o nome de Lúcifer, você pode estar cometendo diabolos todos os dias da sua vida, sempre que você gera discórdia, sempre que você gera uma ideia diferente daquilo que você pensa, né? Você fala uma coisa, mas você pensa outra, com o intuito de confundir, com o intuito de enganar ou de camuflar a sua real intenção. E eu acho que fica a reflexão sobre a nossa responsabilidade. Será que nós somos vítimas? Será que se a gente é tão bonzinho assim, a gente tem colhido coisas negativas, né? Será que a gente, na verdade, tem resistência, né, de tocar nesse nome, Lúcifer, diabo, que na verdade a gente quer atribuir mais poder do que ele tem, porque aí a gente pode continuar atribuindo a ele os nossos atos. Porque se a gente admitir que ele é limitado, a gente vai ter que admitir a nossa responsabilidade, e aí não vai caber mais vitimismo. Porque aí, se não é culpa do diabo, a culpa é sua, a culpa é nossa. E algo tem que ser feito. Porque agora tudo que está sendo colhido de negativo vai ter que ser refletido, porque alguma atitude causou isso. Não é mais obra do diabo, não é mais culpa do capeta apenas. E então a gente vai ter que começar a enfrentar o nosso ego e ser mais responsável por aquilo que a gente faz. E será que a gente está pronto para isso? Talvez essa seja a grande resistência relacionada a esse ser, né? Que não deveria ser tão temido se nós sabemos quem somos. E posso comentar depois mais alguns outros pontos sobre a série.